Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. A videoaula dessa semana será sobre teste laboratorial remoto. Esse conteúdo é muito incidente em concursos públicos. Para quem já fez concurso, consegue afirmar o que eu estou falando, e para você que está se preparando e que ainda vai prestar os seus, essa dica é extremamente importante. Bom, vamos por partes. Teste laboratorial remoto, a sigla TLR, também é chamado como teste rápido ou teste remoto. Esse é o único exame laboratorial que pode ser feito fora do laboratório de análises clínicas. Mas por quê? Porque ele tem inserido no próprio exame um controle de qualidade. Claro que não é qualquer pessoa que pode executar esse exame, apenas profissionais habilitados e com conhecimentos para realizar o exame. O teste rápido geralmente é feito por uma gotinha de sangue do dedo ou coleta de suave, vai depender, claro, de qual é o exame e qual é a forma de coleta. Veja bem, o que é importante saber, e aqui eu listei para vocês os principais tópicos que caem em concurso público a respeito desse assunto. Então, o teste laboratorial remoto precisamos saber qual é a metodologia, onde pode ser realizado, como é que funciona o controle de qualidade desse exame, se ele é um teste qualitativo ou quantitativo e se ele é um teste de triagem ou um teste confirmatório. Vamos por partes e eu vou responder todas essas perguntas e muito mais. Metodologia. O teste rápido ou o teste laboratorial remoto tem a metodologia da imunocromatografia. Como é que funciona essa metodologia? Basicamente, é a leitura de tiras reativas. Então, nós temos um lugar no exame onde a gente coloca a amostra, uma zona de leitura de interpretação. Esse local que a gente coloca a amostra, ela segue por um fluxo de capilaridade a migração da amostra para o restante do exame, como está descrito aqui na imagem, e possibilita 2, 5, 10, 15 minutos depois, dependendo das instruções da bula do exame, a gente fazer a leitura e a interpretação. Então, acompanhe aqui nesta imagem, onde a gente tem a partezinha de colocar a amostra do paciente. Então, a partezinha do conjugado é onde faz a análise imunológica, se é pesquisa de antígeno, se é pesquisa de anticorpo, tudo isso é diferente. Teste laboratorial remoto é um dispositivo universal, mas o que muda é a forma imunocromatográfica da detecção. Se eu vou detectar um antígeno, o conjugado é diferente. Se eu vou detectar um anticorpo, o conjugado também é diferente. Essas informações, para quem é curioso e gosta desse conteúdo, você consegue gratuitamente e bem fácil buscando a bula de qualquer exame remoto na internet. A zona de leitura, ela é basicamente o resultado do paciente e um controle de qualidade. Lembra que eu comentei uns minutinhos antes que esse exame pode ser feito fora do laboratório de análises clínicas justamente porque ele tem um controle de qualidade inserido? Pois bem, esse controle de qualidade é a segurança que o teste vai dar certo. O controle de qualidade sempre precisa marcar, ou seja, uma listinha, um tracinho sempre precisa dar positivo do controle de qualidade. Por um obséquio, caso ele não dê, esse teste é considerado inválido. Já vou mostrar alguns exemplos para vocês daqui a pouquinho. Aonde que a gente pode realizar, então, o teste laboratorial remoto? Pode sim ser feito no laboratório de análises clínicas, mas pode ser feito, então, remotamente. Os locais mais comuns que é usado o teste rápido é em unidades de terapia intensiva ou em outras partes de um hospital de análises clínicas. Por exemplo, aqui essa imagem ilustra a beira do leito de um paciente, então, internado na UTI, onde o médico precisa do resultado rápido para aquele teste do paciente. Outro local são em farmácias. As farmácias são habilitadas, elas podem realizar teste laboratorial remoto. A gente está vivendo essa era pandêmica e muito bem sabe que a gente consegue, por exemplo, fazer alguns testes rápidos em farmácias, por exemplo, para o COVID, tá? Mas, por exemplo, exame beta-HCG, que é o exame de gravidez, também pode ser comprado e realizado em farmácias que são autorizadas para essa prática.
Unidades de saúde, como, por exemplo, postos de saúde, elas também são capacitadas para fazer a realização do teste laboratorial remoto. Então, no momento que tu precisar e procurar um posto de saúde, dependendo de qual é a clínica, né, do paciente ou a sua, é possível, então, realizar a prática deste exame numa unidade de saúde. Em ambulâncias também é permitido a prática da realização deste teste. Pacientes acometidos em acidentes, por exemplo, ou que eles são buscados em domicílios e até chegar ao hospital, esse exame, como ele fornece o resultado rapidinho, ele também pode ser utilizado, nas ambulâncias. Lembrando que, e reiterando, pessoal, é preciso um profissional habilitado para a execução deste teste, tá? Então, cuidado com o exercício ilegal da profissão, sempre pensando na ética, ok? Sempre tenha muito esse cuidado. Então, biomédicos, farmacêuticos, bioquímicos e enfermeiros são exemplos de profissionais que podem manipular o teste laboratorial remoto nessas situações. Agora vamos para a parte da interpretação do resultado. Um teste laboratorial remoto vai muito além de positivo ou negativo, reagente ou não reagente. Aqui, nós podemos reconhecer nessa imagem que este exemplo aqui é de um teste laboratorial remoto para HIV tipo 1 e tipo 2. Por que 1 e 2? Sim, porque tem duas variantes, tem dois tipos de HIV. Esse teste remoto aqui, nessa cassetezinha, ou popularmente chamado pelo pessoal que trabalha em laboratório de análises clínicas, o sabonetinho, é possível identificar se o paciente tem HIV tipo 1, tipo 2 ou os dois, certo? Então, vamos reconhecer aqui. A primeira parte do exame é a identificação do teste. Então, percebam aqui que nessa imagem está em azulzinho HIV1/2. A parte do meio da cassete é a zona de leitura. Então, percebam aqui que a gente tem um C, o 2 e o 1. O que é isso? O C, gente, é universal. Todo dispositivo de teste rápido vai ter o C. O C mostra o controle. Aqui, o 2 é mostrando o HIV tipo 2, e o 1 é mostrando HIV tipo 1. E o S é de sample, que é de amostra. Então, aqui nessa partezinha final é colocado a amostra do paciente. Então, como é que funciona? No momento que a gente coloca a amostra do paciente, por fluxo, né, por capilaridade, ele vai migrar até o final do dispositivo, sendo que a zona segura para fazer a leitura é essa que está destacada bem no meio da cassete. Então, se nós formos analisar esta imagem aqui, a gente consegue compreender 3 risquinhos. O controle, ok, o 2, ok, e o 1, ok. O que significa isso? Olha só, no momento em que marca o controle, significa que o meu teste está validado, ele está seguro para ser lido o resultado do paciente. Aqui mostra um paciente positivo para o HIV tipo 1 e o tipo 2, porque marcou os tracinhos, os risquinhos destas duas variantes. Então, aqui mostrando para vocês um resultado positivo para paciente de HIV tipo 1 e tipo 2. Aqui eu mostro para vocês que muitas pessoas comentam que teste laboratorial remoto é a leitura de 2 tracinhos. 1 negativo, 2 positivo. Aqui eu estou mostrando para vocês que tem dispositivos que mostram a interpretação de 3 tirinhas. Então, vai muito além desse conhecimento, tá, gente? Então, assim, vamos abrir a mente e assimilar esta informação. Eu não conheço dispositivos que tenha mais de 3 leituras, mas assim, né, a pesquisa e a modernidade, ela vai galgando a cada 24 horas. Então, pode ser que hoje já esteja no mercado dispositivos com mais leituras e eu ainda não tenho conhecimento. Mas, basicamente, o que você precisa saber? Que é que o C é a leitura do controle e o T é o teste. Aqui, nesse dispositivo, não tem o T de teste, mas tem o 2 e o 1 que sinaliza, então, o HIV tipo 1 e o HIV tipo 2. Nós podemos observar, então,
aqui nesse esquema que eu preparei para vocês, que são 3 hipóteses de resultados que sempre podem acontecer. A primeira, gente, então aqui eu desenhei para vocês um cassete, o círculozinho é o local onde a gente coloca a amostra e o foco aqui que eu quero chamar a atenção de vocês é a parte da leitura. Então aqui está marcado uma tirinha positiva no controle, então significa que ao interpretar esse resultado do paciente, o teste foi negativo, ele não sinalizou, ele não detectou o antígeno ou anticorpo, e o controle marcou. Então, isso significa um resultado negativo ou não reagente. Agora, a análise da interpretação do meio, aqui embaixo desse, já mostra o C de controle também marcado como positivo e o T do teste, que eu acabei não escrevendo o T do teste aqui para vocês, também marcou positivo. Então, independente de qual seja este exame, ele é positivo. Eu estou segura em liberar o resultado como positivo e o resultado como reagente, porque o meu controle marcou, ok? Ou seja, o controle de qualidade do teste foi validado e o resultado do paciente dá positivo. Cabe lembrar aqui que por mais discreta que seja a alteração da cor do T do teste, significa positivo. Às vezes o pessoal que já trabalha na bancada fica um pouco inseguro, nossa, mas tem só uma sombrinha, só um tracinho bem fininho, será que isso é realmente positivo? Sim. A orientação para a execução do teste imunocromatográfico por teste laboratorial remoto é qualquer alteração de cor, por mais discreta que seja, já sinaliza a positividade, certo? E aqui embaixo, por último, a gente percebe um resultado que seria hipoteticamente do teste positivo, mas do controle negativo. Pessoal, esse resultado aqui, ele não pode ser liberado. Esse teste ele não passou no controle de qualidade, ou seja, o controle não marcou positivo. Então, qual é a segurança que tu tem de liberar um resultado positivo do teu paciente? Nesse caso aqui, o teste é considerado inválido, certo? É preciso repetir o exame com outro dispositivo e de preferência com lotes diferentes. E, inclusive, reportar para o fornecedor do laboratório que aquele lote está com problema, uma vez que o controle de qualidade não marcou positividade. Então, aqui, resumindo, o primeiro resultado é um resultado negativo, o segundo é positivo e o último é inválido. O resultado do teste laboratorial remoto é um resultado que expressa que o resultado, ele é de forma qualitativa. Gente, resultados de exame ou te fornecem um resultado qualitativo ou um resultado quantitativo. Qualitativo é a qualidade, de sim ou não, positivo ou negativo, reagente ou não reagente. Já um quantitativo te expressa numericamente o resultado, ou seja, positivo 1 para 2, positivo 1 para 56. Certo? Então, o teste laboratorial remoto é um teste qualitativo. A expressão dos resultados vai depender muito da informação contida nas instruções da bula. Alguns resultados é liberado positivo e negativo e outros reagentes e não reagente. Na minha opinião, gosto muito do resultado reagente e não reagente, porque a análise é se vai reagir ou não reagir, entendem? Então, eu prefiro esses termos de reagente e não reagente. Só um pouquinho. Pessoal, esse teste, de forma qualitativa, ele é considerado um teste de triagem. O que é um teste de triagem? Ele faz uma triagem? Sim, é óbvio, mas o óbvio sempre precisa ser dito. No momento que eu identifico um teste de triagem positivo, é preciso confirmar o quão positivo é. Aí sim entram outras metodologias que aferem um resultado quantitativo. Então, por exemplo, o caso do paciente ali com HIV tipo 1 e tipo 2 positivo é um teste de triagem. Porém, é preciso confirmar esse resultado por outras, então, metodologias que aferem a quantitatividade, ou seja, ele é reagente, mas em qual intensidade?
Vocês conseguem compreender essa diferença? Então, um teste de triagem precisa de um teste confirmatório. Como é que eu vou saber qual teste confirmatório realizar e qual metodologia realizar? Quem trabalha no laboratório de análises clínicas tem todos esses documentos na parte da qualidade, da parte da gestão laboratorial documentados. Enfim, você pode perguntar para o responsável técnico do laboratório, mas muito provavelmente, se tu já trabalha na rotina, tu tem esse conhecimento. Se tu está iniciando, se tu está em estágio, pergunta para um colega quais são os documentos que você precisa ler para se inteirar. Então, é protocolo laboratorial, no momento que você realiza o teste de triagem, ele dá positivo, fazer o confirmatório. Esse caso eu estou comentando do HIV. Tem outros exames que têm outras portarias que regem a execução de uma e até duas, pessoal, técnicas diferentes. Um exemplo que eu dou para vocês, outro, é do teste da sífilis, tá? Então, o teste da sífilis remoto diz que o paciente tem ou não tem, mas é obrigatório fazer a confirmação por outra metodologia, como, por exemplo, FTA-ABS, certo? Bom, pessoal, como eu comentei com vocês, esse conteúdo é bastante incidentes em concursos públicos. Eles costumam, geralmente, fazer perguntas para você ler e marcar as alternativas que são certas e que são as erradas. Então, cuidado, porque eles costumam muito colocar que teste laboratorial remoto é um teste quantitativo. A gente já sabe que ele não é, porque ele não expressa número da positividade. Ele apenas confirma se tu tem ou se tu não tem. Outra coisa que também costuma cair bastante nessas questões assertivas, de verdadeiro ou falso, é quanto à invalidade do teste. Então, eles elaboram questões que dão exemplos hipotéticos onde o resultado do C do controle não marca positividade. Enfim, muito obrigada por tu ter investido esses um pouquinho mais de 17 minutos nessa videoaula, prática, rápida e efetiva. Então, o teste laboratorial remoto muito provavelmente vai parar na tua rotina, seja você como paciente ou seja você como analista. E eu espero que esse conteúdo te deixe mais seguro para a execução do teu teste. Um grande abraço, nos vemos na próxima videoaula.